Católicos reais são meus irmãos. O evangélico mediano não aceita esse fato. A gente está pedindo respeito. O evangélico não respeita o católico. Tu sabia que nós, protestantes, somos um cômodo à parte da verdadeira igreja histórica? Eu agradeço profundamente seu respeito e postura com a Igreja Católica. Afinal de contas, são mais de 2000 anos de história, de tradição, de fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a Igreja Primitiva, após a ressurreição de Jesus, os apóstolos começaram a anunciar o Evangelho. Eles formaram comunidades em Jerusalém e mais tarde essas comunidades se espalharam aí pelo Império Romano. Mais tarde elas se espalharam em Antioquia e Alexandria, indo além fronteiras do judaísmo. Isso é bem importante. Com o discurso de Pedro e Pentecostes, mais de 3.000 pessoas se converteram. Com Paulo, o evangelho saiu de Jerusalém, foi além fronteiras. Deste modo, a igreja ela começa a crescer rapidamente, mesmo enfrentando perseguições e martírio. Isso é muito importante de ter uma atenção. A Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo, tendo Pedro como primeiro papa, recebendo ali a missão, morrendo como mártir, e logo depois dele, seu sucessor, o Papa Lino, que também enfrenta a grande perseguição no período de Nero, ali no Império Romano. E é importante ressaltar que a igreja, como instituição, ela é mais antiga que o Novo Testamento. E quando eu digo Novo Testamento, eu não falo do verbo, digo dos livros que foram escolhidos para compor o Antigo Testamento, a Bíblia, como nós conhecemos nos dias atuais. Nos primeiros séculos, os evangelhos e as cartas elas eram escritas e compartilhadas. Mas foi apenas no século IV que o cânon do Novo Testamento foi definido. Foram os concílios de Hipona, Cartago e Roma. Olha o processo que fizeram com que nós tivéssemos nas nossas mãos todo o Novo Testamento como nós conhecemos nos tempos atuais. Todos nós cristãos. Antes da formação do cânon da Bíblia, como nós conhecemos, os primeiros cristãos, eles viviam a tradição oral. É importante dizer isso. Até mesmo como o Antigo Testamento. Primeiro, toda a tradição oral, a tradição ia sendo passada, ia sendo conhecida e vivenciada, para depois ela se tornar o livro como nós conhecemos. Ou seja, os primeiros cristãos passaram séculos a fio, vivendo apenas da tradição oral. Assim, a autoridade da Sagrada Escritura para nós católicos, sim, ela depende da igreja. Antes mesmo da Bíblia ser escrita, a igreja ela já propagava o Evangelho. Ela já anunciava Jesus Cristo, o Verbo encarnado, por meio da tradição oral, levando a fé aos corações. E Santo Agostinho dizia exatamente assim: eu não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isso, a autoridade da Igreja Católica. E aí alguns concílios importantes aqui, aquilo que eles definiram. Concílio de Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia definiram doutrinas fundamentais da fé cristã. Trindade, a divindade de Cristo, a união hipostática, Cristo é Deus e homem, a virgindade perpétua de Maria. Tudo isso muito antes da Reforma Protestante no século XVI. A igreja ainda, vou ler aqui para não me perder, fundou as primeiras universidades, Bolonha, Paris e Oxford, criou hospitais, escolas, obras de caridade, uma teologia cristã fundamentada, diga aí Santo Tomás de Aquino, os tomistas. Mesmo com falhas humanas, são mais de 2000 anos de uma fé sólida, histórica, de mártires, comunidades sendo fundadas, formadas, religiosos, vidas entregues. Tem mesmo gente que respeitar. É uma história que também tiveram seus erros, suas falhas, seus fracassos, mas uma correção. A igreja ela se reforma por dentro. A igreja sempre teve um olhar atento para a sua história e para a sua realidade. Um olhar verdadeiro e real, olhando para a realidade atual na qual nós vivemos. Uma igreja com mais de 1,3 bilhão de fiéis pelo mundo, que continua a anunciar